Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos iniciando agora uma nova série. E essa nova série tem por tema principal, o assunto principal, a pessoa do Espírito Santo. É isso mesmo. Nós já tivemos momentos aqui que nós falamos sobre Deus, os atributos de Deus. E agora vamos falar sobre o Espírito Santo para compreender mais essa que é a terceira pessoa da Trindade, que é uma figura muito importante para a nossa vida cristã, para a vida da igreja, para o mundo presente, inclusive. Então vai ser muito proveitoso, com certeza, aquilo que nós vamos trazer sobre quem é o Espírito Santo, como ele age no mundo, na igreja e na sua vida. E você vai entender a importância daquilo que os apóstolos entenderam muito bem em Atos dos Apóstolos, de ser cheio do Espírito Santo e contar com o Espírito Santo para tudo nas suas vidas. Amém? Quero começar com uma leitura de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, onde vai trazer para nós uma primeira referência nos evangelhos a respeito do Espírito Santo ou da Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas esse texto dá para nós essa dimensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu vou estar lendo esse texto de Mateus 3, a partir do 13, que diz o seguinte: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Então nós temos aqui essas três figuras importantes que compõem a Trindade. Vamos agora pedir do Espírito Santo que ele nos ilumine a mente e o coração para esse momento de aprendizado da sua pessoa, segundo as Sagradas Escrituras. Oremos. Pai amado, querido, te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento em que nós podemos, ó Deus, estudar as tuas Sagradas Escrituras, lê-las diretamente, e pedimos que para esse momento ser edificante e transformador, que o teu Espírito traga luz ao nosso coração, traga compreensão, para que possamos, ó Deus, entender as Sagradas Escrituras e por elas ser alimentado, fortalecido na fé e conheçamos cada vez mais a respeito de ti, do teu Espírito, a pessoa de Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estava falando, esse texto ele fala das três pessoas da Trindade. Fala primeiro de Jesus, que é encarnado, ele vai ser batizado por João aqui no nosso texto. E quando ele sai da água do batismo, ele vê o Espírito de Deus descendo do céu, como está aqui no versículo 16, né? O Espírito descendo em forma de pomba, né, sobre ele. Então você tem a pessoa de Jesus, o Espírito que vem sobre ele, e aí no versículo 17 acrescenta de que uma voz dos céus, que é a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, né, ele fala: Este é meu Filho amado, em quem a minha alma se agrada, em quem tenho me agradado. Então nós temos aqui de fato o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade. Nós, corretamente, até ensinado por Jesus, oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. E por conta, então, de a gente dar relevância a Deus nas nossas orações e relevância à pessoa de Jesus Cristo, às vezes nós esquecemos da figura e a importância do Espírito Santo para nós também. Então, esse estudo, essa série de estudo que nós vamos começar agora na Escola Dominical, tem isso como propósito, de trazer essa segunda pessoa da Trindade, aliás, a terceira pessoa da Trindade, para a nossa compreensão e entendermos que, na verdade, nós dependemos muito dele. Mas aí nós precisamos compreender ele bastante, né? E o que a Bíblia fala sobre ele. A Bíblia fala a respeito do Espírito desde Gênesis
até o Apocalipse. Quando você tem em Gênesis capítulo 1, versículo 2, já falando, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, você vê então ele lá no início. E no final, lá no final do Apocalipse mesmo, vem dizendo, e o Espírito diz, vem. Então você tem essa figura do Espírito Santo permeada em todas as Sagradas Escrituras. Então tem muita coisa para estudar sobre o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Claro que nós não vamos dar conta de falar tudo sobre o Espírito Santo, porque senão a nossa série ela ficaria muito longa, você se cansaria talvez, mas aí nós vamos abordar aqueles aspectos principais sobre quem é o Espírito Santo e como ele age no mundo, na igreja e no crente individualmente. Então nós vamos pautar por isso essa série. E aí para nós começarmos a pensar na pessoa do Espírito Santo, entender a pessoa do Espírito Santo, primeiro nós vamos ver como o Antigo e o Novo Testamento se refere a respeito dele. E eu não vou trazer aqui todas as palavras, vou trazer a palavra principal de como a Sagrada Escritura fala sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é muito falado nas Sagradas Escrituras também de forma muito simbólica. Então nós vamos ver ao longo do estudo essas expressões simbólicas que é dita a respeito do Espírito Santo. Mas hoje, só para nosso início, para essa introdução dessa série, eu vou trazer a principal palavra no Antigo Testamento e a principal palavra no Novo Testamento e entender quem é a pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o nome usado para o Espírito de Deus é chamado de Ruach, que é uma expressão hebraica para se referir a sopro, a vento, a ação, movimento, não é? Então, o Espírito Santo, com essa expressão hebraica, faz uma referência de que ele é uma espécie de vento ou um fôlego da vida. É o poder de Deus em ação, é o poder de Deus em movimento. Quando você tem ali o início da criação, registrado por Gênesis, você vê que existia um caos total, né? E aí o Espírito parava sobre a face das águas. E quando Deus começa a criar, então você tem esse Espírito agindo nessa criação, para assim ele estar colaborando com Deus em toda a criação. Mas aí eu quero trazer então textos que vai mostrar claramente então essa expressão do Espírito com essa palavra rua, que quer dizer vento ou sopro. Por exemplo, nós temos em Isaías, capítulo 40, versículo 7, o seguinte, ó: a relva murcha e cai sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Então, o texto está falando aqui que o vento do Senhor sopra sobre eles. E aqui esse vento do Senhor é o Espírito do Senhor que sopra sobre eles. Quando o ser humano é criado também, lá em Gênesis capítulo 2 vai falar sobre isso, né? Quando o ser humano é criado, o Senhor sopra sobre ele o seu sopro de vida e o homem passa a ser alma vivente quando ele recebe desse sopro de vida, essa respiração, digamos assim, que vem da parte de Deus para o ser humano e faz com que ele possa viver. Nós temos ainda Ezequiel, capítulo 37, um texto bem conhecido, do versículo 9, onde fala-se fala do Vale dos Ossos Secos, né? Ossos que é como se fosse ali uma espécie de um campo que virou um cemitério só tinha ossos. Aí Deus manda o profeta trazer a vida da vida àqueles ossos, né? Então no versículo 9 tem o seguinte, ó: a seguir ele me diz, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então, como ali era só um vale de ossos secos, a cada profecia ia acontecendo alguma coisa naquele vale, e nesse momento, né, o Senhor ordena que Ezequiel ele profetize ao Espírito e pede para que esse Espírito ele venha dos quatro ventos e sopre, né, sobre esses mortos, que ele venha para esses mortos e assim dê vida. Então a gente já começa a perceber uma das funções do Espírito é dar vida, né? Outra expressão que é usada para o Espírito Santo também, já no Novo Testamento, é chamada de pneuma, né? Tanto que vem daí as expressões pneumáticos, né? Quando você vai encher um pneu ali, né, de ar,
Tem essa expressão pneumática porque é o vento ali que vai ocupar o espaço naquele lugar. Então, e a expressão pneuma, ela é a mesma expressão usada por rua no hebraico. Ela tem o mesmo sentido de ser vento também, de ser sopro também, de ser essa ação mobilizadora e de dar vida. Ela não tem diferença nenhuma com rua. Aí você vê Jesus usando essa expressão, por exemplo, lá em João 3, versículo 8, onde diz assim: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, Jesus traz aqui a correlação desse vento que sopra, que a gente não vê, a gente só ouve o cício, né, do barulho do vento, mas ele vai fazer referência que todos nós que nascemos do Espírito tem essa conexão com esse Espírito que dá essa vida, que mobiliza e que nos conduz nas nossas vidas. Né? Então, essas duas expressões, rua em hebraico e pneuma em grego, é a principal palavra para falar do Espírito Santo. E aí, conforme a gente vai ao longo do nosso estudo, nós vamos abordando também outras expressões que é usada para o Espírito e principalmente as expressões simbólicas para falar dele. Mas o que é importante nós entendermos aqui, aí nós vamos tratar de três coisas a respeito do Espírito Santo. De que ele é uma pessoa, de que ele é uma pessoa divina e os atributos dessa pessoa divina. Então, a Bíblia fala de que o Espírito Santo é uma personalidade, ele é uma pessoa. Né? E a gente pode se referir a ele como essa pessoa. Ele não é uma espécie de somente um poder, uma energia, uma áurea, qualquer coisa. Não, ele é uma pessoa. Né? Na teologia fala de que ele tem essa distinção, né, com o pai e com o filho. Ele tem vida própria também. E aí que vem as complexidades para a gente entender a Trindade, a teologia da Trindade, uma das teologias mais difíceis que se tem para trabalhar, desde lá do século II, século III em diante, desde os primeiros concílios ecumênicos, né, concílios que eram aquelas grandes reuniões para poder discutir doutrina e estabelecer qual era, né, a doutrina ortodoxa para a igreja toda, né, defender. Desde o século II, III, IV, nós temos essa discussão sobre a Trindade. Então é muito difícil entender como é que os três são um e ao mesmo tempo são pessoas distintas uma das outras. Mas para o nosso estudo aqui, que a gente não vai abordar essas teologias profundas, né, é importante somente sabermos que ele é uma pessoa. Né? Assim como Jesus é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. E ele tem todos os elementos constitutivos de uma personalidade. Por exemplo, ele tem intelecto, tem emoções, tem vontade, entre outras coisas. Então nós vamos ver, por exemplo, que o Espírito Santo ele é inteligente e ele raciocina, como pessoa faz. Então, por exemplo, 1 Coríntios 2, versículo 10, fala o seguinte: Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Esse sondar do Espírito mostra, revela de que o Espírito ele tem intelecto, ele tem raciocínio, ele sonda, prescruta e entende. E, na verdade, né, como ele tem essa habilidade de prescrutar todas as coisas, então ele entende mais do que nós mesmos poderíamos entender. Inclusive, o Espírito Santo nos entende. Ele prescruta as mentes, os corações, ele sabe as intenções que estão por trás de cada ação, cada fala, cada coisa. Então, a gente pode se enganar e tentar enganar outras pessoas, mas ao Espírito nós nunca enganamos, porque se ele sonda até as coisas de Deus, imagine do ser humano. Né? Isso que Paulo está querendo ensinar para nós lá em 1 Coríntios capítulo 2. Mas também o Espírito Santo, ele, por ser uma pessoa, ele também tem sensibilidade. Ele se entristece, ele ama também. Então nós vamos ver alguns textos, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 30, diz o seguinte, ó: Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então aqui Paulo está falando pelo amor do Espírito, porque o Espírito também ama, ele também tem sentimentos. Né? E claro que o amor do Espírito, eu falei que
como uma pessoa ama, né? O Espírito também ama, só que ele ama não de forma humana, ele ama de forma divina. Se o amor de Deus é incondicional, é um amor puro, verdadeiro, da mesma forma é o amor do Espírito, é um amor incondicional, verdadeiro e puro também, né? Porque a forma do amor do Espírito é maior do que a do ser humano. Na verdade, inclusive, se discute muito, né? Na expressão grega existem várias palavras para falar de amor, e o ágape, né, que é uma das expressões gregas para o amor, seria esse amor mais perfeito, mais puro, mais autêntico, que não bota condições, que não envolve sentimento, envolve só realmente um amor puro. E aí o entendimento que você tem que esse amor ágape, ele está mais da ordem do espiritual, mais da ordem do divino. O ser humano, para conseguir chegar nesse nível de amor, ele tem muita dificuldade disso. O amor que os seres humanos mais praticam é o philos, o eros, e outras formas de amor, não é? Caridade, caritas, né? Mas o amor ágape é muito mais difícil para os homens. Já ele é completamente divino e o Espírito Santo, como um ser divino, tem esse tipo de amor também. Mas vamos ver sobre essa questão de que além de amar o Espírito Santo, ele também se entristece, né? Então, Efésios 4, versículo 30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, Paulo está falando aqui de que algumas formas de viver entristecem o Espírito de Deus. Se ele é santo, puro e habita no crente, coisa que a gente vai estudar um pouco mais tarde, né? Se ele habita no crente, então quando o crente, que é esse templo do Espírito, faz alguma coisa errada, esse Espírito puro, ele se entristece por essas coisas erradas. E principalmente das formas erradas que a gente usa o próprio corpo, que é seu templo. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios que a gente deve fugir da prostituição, porque quando a gente faz qualquer pecado fora do corpo, a gente está mantendo, digamos assim, isento, né, de macular o templo do Espírito. Mas quando a gente pratica prostituição, diz assim que a gente está fazendo pecado contra o corpo, a qual é o templo do Espírito Santo. Então, por isso que Paulo dá essa ênfase, porque ele se entristece o Espírito Santo, né? E além também dessas questões de sentimentos que o Espírito tem, ele também é cooperador e ele dirige, por exemplo, a obra, né? E nós vamos estudar mais sobre como o Espírito Santo age na igreja mais tarde, mas só para a gente ter uma ideia, o Espírito está também conduzindo a igreja para cumprir a missão do Senhor. Lá em Atos 16, versículo 7, revela o seguinte, ó: chegando perto de Mísia, isso aqui era Paulo, né? Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, né? Então você vê que o Espírito estava ali agindo, né, e conduzindo Paulo para fazer a missão conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Jesus Cristo. E aí uma coisa que já ressalta-se aqui, que nós vamos ver de vez em quando, é que a Bíblia fala de Espírito de Jesus e Espírito de Deus, mas essas expressões todas são para falar do Espírito Santo, né? Porque eles são um somente, é uma trindade distinta, pessoas distintas, mas eles são um, né? Então, não se confunda achando que o Espírito de Jesus tem a ver com o Espírito de Jesus mesmo, não. É o Espírito Santo, né? Que também, né, esteve em Jesus, por exemplo, como nós lemos agora em Mateus, né? Quando Jesus estava sendo batizado, ele recebe do Espírito Santo. Então, a expressão Espírito de Jesus, Espírito de Deus, é a mesma expressão para o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo ele distribui dons espirituais. Quando for estudar mais sobre o Espírito da Igreja, nós vamos ver mais sobre essa questão. Mas o poder, a ação para nós servirmos ao Senhor de forma, uma capacidade sobrenatural, vamos usar essa expressão assim, é o Espírito que dá. Para a gente fazer a obra de Deus de forma mais efetiva e com resultados espirituais, nós temos que contar com o Espírito e com os dons que ele concede. Então, Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, né? Sobre esses dons que o Espírito Santo dá. Então, ele diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Então o Espírito Santo, ele é que distribui os dons e ele dá como ele quer esses dons aos membros da igreja para fazer a obra do Senhor de forma que seja um tipo de servir a Deus de forma efetiva, espiritual. Porque quando a gente planta na carne, quando a gente serve na carne, a gente tem resultados carnais. Mas quando a gente serve na força e no poder do Espírito, a gente colhe, né, consequências espirituais, frutos espirituais da missão que fazemos. Então esse é o aspecto do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. Só que ele é uma pessoa divina também. Então o Espírito Santo, ele faz parte da divindade. Né? E aí nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Por exemplo, em Mateus 28, 19, Jesus dá esse aspecto à divindade do Espírito Santo quando ele fala de que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele coloca a trindade toda aqui para essa questão do batismo, dando ênfase que todos três são divinos. Então é importante nós termos essa noção de que Jesus ele coloca o Espírito Santo na mesma categoria, no mesmo patamar, no mesmo nível dimensional e, vamos colocar assim, até hierárquico, né? Com o Pai e com o Filho. Né? Esse é o primeiro entendimento que esse texto nos coloca. Mas, além dessa fórmula trinitária, a Bíblia fala também dessa divindade do Espírito Santo em outros textos. Por exemplo, nós temos em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, o seguinte: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina com o temor de Deus. Então, o Espírito do Senhor que falava por meio do profeta que está se referindo, e ele coloca o Espírito de Deus, né, dentro da mesma fala da ação de Deus em Israel, de um Deus a qual Israel deveria, né, ter temor e governar com justiça. O Espírito Santo e Deus aqui estão na mesma frase, na mesma profecia, para dar esse entendimento de que ele é uma pessoa divina. Paulo vai lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, dizer o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Né? Então ele está se referindo aqui a Deus, mas também está se referindo ao Espírito. Né? Vai ser sempre confuso isso, irmãos. Essa questão de a gente se referir a Deus e ao Espírito como separados, mas como um também, porque eles são uma triunidade. Essa que é a expressão correta, né, para falar da Trindade. Eles são uma triunidade. Então, este Senhor, que é uma referência a Deus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. É isso que Paulo está falando. E meio que usando até um termo próprio do que Jesus já tinha ensinado aos apóstolos também, quando Jesus diz assim que, na verdade, está ensinando para a mulher samaritana, né? Lá em João capítulo 4, fala de que Deus é Espírito. Então, Paulo está usando a mesma fórmula aqui para falar sobre isso. Deus é o Espírito. Né? E aí você ainda tem em 1 Coríntios 3,16, mais uma referência sobre isso, onde ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele faz essa referência de um Espírito de Deus para dar essa conotação da importância de colocarmos Deus e o Espírito como um só, mas como também ser divino. O Espírito Santo é um ser divino. E aí, por ser um ser divino, ele tem atributos divinos. Em séries anteriores, eu trabalhei sobre os atributos de Deus. Eu falei sobre dois tipos de atributos que existem, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e ele reparte com os seres humanos. Por exemplo, Deus é amor, os seres humanos podem amar também. Deus é bondade, os seres humanos podem também agir com bondade. Não é? Esses são os atributos comunicáveis, mas existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que só Deus tem. Deus é onipresente, Deus é onisciente e Deus é onipotente. Né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem conhecimento de todas as coisas e ele tem todo o poder. Né? E esses dois tipos de atributos, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, eles também estão presentes no Espírito Santo.
O Espírito Santo também tem os mesmos atributos. E aí, para você entender todos os atributos, tinha que voltar lá naqueles estudos que eu fiz, né, sobre os atributos de Deus, para entender todos esses tipos de atributos. Mas eu quero citar alguns textos aqui para falar desses atributos. E entre esses atributos dos que eu vou me referir aqui, só para a gente ter uma noção, nós vemos, por exemplo, Jesus falando lá em Mateus 12, versículo 28, o seguinte: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então você vê aqui que um dos atributos do Espírito Santo também é poder. Ele também é onipotente, ele tem poder para fazer sinais, prodígios, milagres e inclusive para expulsar demônios. Ele dá autoridade para Jesus, dá autoridade para os apóstolos também receberam essa autoridade concedida por Jesus, dando o Espírito a eles, para eles também expulsarem demônios. Atos 2, 4 também fala o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo ele tem esses poderes, esses milagres, esses sinais, podem fazer sinais, capacita os apóstolos para fazerem sinais também. No caso aqui de Atos 2, 4, aqui o Espírito Santo estava dando capacidade de línguas. Eles tinham a habilidade de falar em outros idiomas, tanto que na continuidade do texto você vê as pessoas que estavam ali ouvindo as orações dos apóstolos na hora que eles recebem o Espírito Santo, né? Cada um orando no idioma que eles também falavam. Então, existia pessoas de várias nações e cada um deles entendia as orações porque os apóstolos estavam orando nas línguas deles. E é interessante o texto dizer ali que a oração que os apóstolos estavam fazendo com essas línguas diferentes, esses idiomas diferentes, glorificavam Deus. Porque, de fato, o Espírito Santo ele dá dons espirituais sempre para a glória de Deus. Sempre. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Ele capacita para que a gente faça a obra e a missão, para que isso venha a gerar conversões e glorificá-lo. Né? Por isso que o Espírito Santo ele concede dons. Mas nós vamos ver isso mais detalhadamente numa das aulas só sobre o Espírito e a Igreja. Né? Mas então, vamos ver ainda também essa questão desses atributos do Espírito Santo. Por exemplo, ele tem um atributo também de conhecer as coisas futuras pela sua onisciência. Se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele também sabe as coisas futuras. Então, Jesus promete aos discípulos que quando eles recebessem o Espírito Santo ia ensinar para eles coisas futuras. Está lá em João 16, 13, que diz o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o Espírito Santo ele ia ser esse grande mestre, onde ele ia ensinar os apóstolos sobre muitas coisas e, inclusive, também os fazer conhecer coisas que ainda iam acontecer, dada a sua onisciência. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, assim como Deus, e ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento também. E o outro atributo do Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, ele também é um ser eterno. Essa atribuição da eternidade está registrado, por exemplo, em Hebreus 9,14, que diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Então, ele, no meio da frase aqui, no meio dessa proposição, o autor de Hebreus coloca a expressão Espírito eterno, porque ele é um Espírito eterno. Ele não tem começo e nem fim, ele é eternamente. Né? Ele sempre existiu e sempre existirá. É isso que o texto quer colocar para cada um de nós. E aí, dentro dessa ação de poder que ele tem e de atributos, ele estava presente, por exemplo, na criação, o Espírito Santo. Né? Nós já vimos, eu já citei para você, que o Espírito ele estava no início da criação. Né? No princípio Deus, né, que ia criar os céus e a terra, aí fala do Espírito que estava pairando sobre a face das águas. Aí Deus ele começa a criar as coisas. Então ele estava presente nessa criação. E assim, e como Criador, né, juntamente com Deus e com o Verbo vivo,
ele também está presente e opera junto com Cristo Jesus na salvação. Então, Paulo fala lá em Efésios 1:3 o seguinte, ó, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido nele, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, na salvação que Jesus operou nas nossas vidas através da sua morte e ressurreição, ele concede o Espírito Santo para a igreja e para o crente como um selo, como um penhor, para garantia. Esse selo garante que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas, principalmente, ele, o Espírito Santo, nas nossas vidas, ele é aquele que coopera para que a gente viva uma vida que agrade a Deus, que a gente saia do estado pecaminoso, né? Porque assim, quando o Senhor opera a nossa salvação, quando Jesus opera a nossa salvação, o sangue dele nos purifica de todos os pecados. Então a gente que era pecador ficou justificado dos pecados. E aí começa uma nova vida nossa cristã. E aí uma das funções do Espírito Santo para com o crente individualmente é ajudar na santificação, para que ele não viva mais aquela vida de pecado, para que ele não volte mais àquelas práticas erradas. É claro que, como eu já falei em outros momentos, Agostinho mesmo diz isso, que a gente ainda está viciado, habituado a certas práticas, aí nós vamos ter que romper com essas práticas pecaminosas. E o Espírito Santo é o que mais nos ajuda a romper, porque nós, com a nossa própria força, a gente não conseguiria. Então, a santificação, que faz parte da salvação, é uma obra que o Espírito Santo ajuda completamente, né? E aí, por isso que ele é muito importante nas nossas vidas. Então, nós colocamos aqui essas características do Espírito Santo, de que ele é uma pessoa, ele é um ser divino, e como ser divino ele tem atributos. E esses atributos, essa divindade, essa pessoalidade do Espírito Santo, elas são muito importantes, porque depois que Cristo ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito. Nós vamos ver sobre a questão das promessas que foram feitas por Deus, né? E uma vez cumpridas essas promessas, ele está no mundo, ele age no mundo, o Espírito Santo. E age no mundo para quê? Para salvar perdidos, para trazer a fé às pessoas, os eleitos de Deus. E ele está na igreja, operando a igreja para que a igreja consiga cumprir suas missões. Ele dá dons à igreja, ele abre as portas da missão para a igreja. E abençoa os crentes individualmente, tanto para que o crente ele tenha a capacidade de fazer a missão, quanto o crente também ele consiga viver uma vida de santidade perante Deus. Então essas ações do Espírito Santo, todas nós vamos dar nas próximas aulas de forma mais detalhada. Essa primeira aula é só uma introdução geral, para que a gente comece a entender a importância do Espírito Santo e a gente entender que quando nós estamos orando a Deus em nome de Jesus Cristo, as respostas da oração, e até nós vamos ver isso mais tarde, né? O Espírito Santo nos ajuda na nossa oração, inclusive, né? Porque a gente não sabe orar como convém, diz Paulo. Então o Espírito Santo ajuda até nas nossas orações, para que as nossas orações cheguem a Deus e assim a gente possa ter respostas delas, né? Então o Espírito Santo ele realmente é muito importante, assim como o Pai o é e Jesus Cristo também é. Não perca as próximas aulas, eu espero tê-lo conosco nessa série de estudos e espero que a gente possa aprender bastante juntos a respeito da terceira pessoa da Trindade. Que Deus abençoe e até o próximo domingo.